Continuando, o déficit, ou suposto, eu já falo assim, suposto déficit de atenção. Teve até um caso que me contaram de uma amiga minha, que a criança ficou imaginando que esse é o preconceito. Eu já contei isso aqui, que o primo iria tomar água no copo que ela estava bebendo, por exemplo, uma bebida qualquer, um refrigerante, sei lá o quê, e ele ia pegar TDAH, que era algo contagioso, mas realmente é. Porque o preconceito é uma coisa contagiosa. Então, o que, que acontece? As crianças elas já vêm com o diagnóstico da escola. E para que serve o diagnóstico? Para medicalizar, né? Para vender remédio. Então, o que, que acontece? Eu precisava falar o óbvio para a mãe. Bom, qual é o jeito mais fácil de saber se o diagnóstico está correto? Foi aquilo que eu falei no outro vídeo. Simples assim. Não existe déficit de atenção em uma coisa só. Ou a criança não aprende porque realmente não tem foco, não tem atenção em tudo, ou ela tem, né? Porque isso é óbvio demais, é muito ridículo, porque não existe isso. Então, o que eu comecei a perguntar para a família? Ele joga, na época não tinha celular, né? Tinha videogame, então eu falava, joga videogame, joga. Ele ganha, passa de nível, sobe de nível. Então, qual é o problema de aprendizagem mesmo? Déficit de atenção? É claro que o problema estava numa questão que a gente chama de psicologia escolar, que é uma tese antiga de mestrado, que diz que o problema está no vínculo professor-aluno. Que eu sempre gostei dessa área e trabalhei com psicólogo escolar, então, mas é difícil convencer a mãe disso, né? Porque, inclusive, isso tinha de baseada. Então, para explicar o fracasso escolar, se responsabiliza o indivíduo e não o relacionamento ruim que ele tem com a professora. Ou seja, se a professora pegar implicância, vamos falar o português claro, com a criança, ou ela já receber aquela criança com o pré-conceito de outra professora, que já falou que aquela criança, ela não para quieta, por isso que ela não aprende, ela é hiperativa, ela tem déficit de atenção, ela já recebe aquela criança com o rótulo, com o preconceito. O que acontece? Precisa dizer alguma coisa? Também não, né? Então, aí, medica-se, porque precisa medicar, né? Então, gente, é uma bola de neve, é outra bola de neve, porque começa a se problematizar uma coisa que é simples, né? Não existe alguém que não aprenda, pelo amor de Deus. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar que a pessoa nasce com não sei que jeito, uma tendência para fazer determinada coisa, daí ela só faz aquilo. Que isso, gente? Que espiritualidade que é essa que classifica as pessoas em fileira de burro, dos que aprende e que não aprende? Aonde que está a centelha divina? Eu não sei, não sei. Olha a incoerência. Então, isto chama-se a minha playlist. Irracionalidade não tem limite. As pessoas estão no emocional porque elas estão se deixando levar pelo medo, que é uma estratégia fantástica. Coloque medo em alguém, aterrorize, que a pessoa perde o raciocínio e começa a fazer uma coisa atrás da outra, uma besteira atrás da outra. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz. Porque se ela acreditasse que ela era capaz, que ela é uma centelha divina, não interessa se Deus está fora, se Deus está dentro, enfim, que o Criador do universo criou você e todos com a mesma inteligência, ela pensaria dessa forma? Ela teria medo? Ela pensaria que ela é burra, que ela não aprende? Ela aceitaria isso, esse conceito? Então, veja como que a irracionalidade não tem limite. As pessoas dizem no discurso, todos são capazes, mas na hora do vamos ver, o inconsciente dela acaba agindo na frente dela, porque aquilo já está feito uma lavagem cerebral na cabeça tão grande, mas tão grande. Ela já internalizou que ela é burra, que não tem jeito, que ela não aprende, ou que aquilo não é para ela, que aquilo é inato, nasce com dom. No curso de criatividade a gente tinha que trabalhar isso com as professoras, né?
Porque, é dom. A pessoa nasce com dom. Como assim, gente? A pessoa pode, sim, ter traços de personalidade, como já foi estudado, né? Melancólico, sanguíneo, enfim, eu esqueço. São 4 os temperamentos. Tudo bem, mas acontece que ela está aqui não é para perpetuar o temperamento que ela nasceu. Ela está aqui na face da Terra para trabalhar a sombra, ou seja, aquilo que ela já não veio de fábrica, que é o dom, né? Sim, porque o dom precisa trabalhar. Não, o dom é tipo Mozart, né? Ele chega lá com 3 anos de idade, sei lá, não sei a história de música, mas eu sei que tem um aí que compunha música assim de criança. Agora, e daí? Se você, se você não nasceu com aquele dom, mas você acredita que você aprende tudo que você quiser, como assim tudo? Tem gente que eu falo, você pode tudo. A pessoa fala, posso? Olha a bandeira de que a pessoa tem uma péssima autoestima, né? Ou seja, o que é isso? Não acredita nela. Porque falaram tanto na cabeça da coitada, né? Da centelha divina. Que agora ela precisa procurar macumbeira. Ela acha que ela não é capaz, precisa alguém, algum macumbeiro, alguma pessoa, né, para fazer para ela, porque ela não consegue. E aí, se enfiar isso na cabeça que não consegue, pronto, né, gente? Não sei nem dizer. Então, complicado, né? Então, enfiar isso na cabeça que a criança fica distraída porque ela não tem atenção. Ela não tem atenção porque a escola tá um pé no saco, digamos assim. Tá chata. Porque depois que surgiu o joguinho no celular, o celular tem tudo, fica difícil o professor competir com isso, né? Então, é a didática da escola que tá complicada e a implicância, o preconceito que uma pessoa tem com a outra. Então, as pessoas, elas dividem tudo, é que nem o Hélio falou. Nós vivemos um politeísmo, né? Tem vários deuses, porque, que eu saiba, Deus é um só, mas pelo jeito que as pessoas fazem, que elas abrem uma porta de religião diferente, tem umas 250 mil religião. De certo, o Deus deve ser outro, né? Eu já tive uma amiga que falou assim pra mim, ai, Deus foi tão bom pra mim olhando assim, porque Deus tinha tirado ela do maternal e tinha dado maternal pra mim. Que na cabeça dela e das outras professoras era algo assim que, sabe, subprofessora, sabe? Professora de maternal. Professora de pré mais chique, sabe? Então, assim, gente, é umas questões, assim, totalmente fora de lógica, totalmente irracional, movida apenas por preconceitos, né? Preconceitos e loucura mesmo. Não tem outra palavra, né? Eu não sei que palavra usar. Porque, como assim, né? Se você tem fé, se você fala que Deus é o criador do mundo, então ele vai ajudar uma pessoa e a outra não, por quê? Bom, aí, mas por que acontece que aquela não acontece? Bom, aí tem o livre-arbítrio, porque as pessoas seguem o que o macumbeiro fala, mas não segue o mestre, não segue Deus, não segue o que ele está falando, né? Que o Hélio está falando, que algumas religiões do bem estão falando, ou porque usam para o mal. É simples assim, né? Então, a Ana Beatriz, psiquiatra, falou que não existe coisa que uma pessoa que seja do bem não consiga. Acho que dá para entender isso também, né, gente? Precisa explicar muito isso, né? Então, é simples. Quando a pessoa é desequilibrada e ela tem poder na mão e ela usa o poder que ela tem para humilhar o outro, tá na cara que essa pessoa se sente inferior. Se ela não se sentisse inferior, ela não precisaria usar o poder que ela tem naquele momento, né? Porque o poder não é eterno, porque Deus tira o poder de quem não faz as coisas direito. E o que acontece? A pessoa quer humilhar os outros, né? Então, veja bem, eu acho que não precisa explicar muito, é como o Buda, né? O Buda entregou a flor para a pessoa que deu uma gargalhada depois de 3 horas, que ele não disse palavra nenhuma. Porque quanto mais palavra tem que dizer, porque a pessoa não está entendendo nada. Nada, não está entendendo nada. E vai sair caro, mais cedo ou mais tarde, mas coitada, dá pena, né? O abuso de poder é uma coisa séria. Então, o professor está dando diagnóstico para a criança, ele não sabe o que ele está fazendo, gente. Nem o médico, né? Diga-se de passagem, né? Mas quem somos nós, né? Quem somos nós? De que lado você está? Uma florzinha para vocês.